Olá, aqui Joadir, novamente com os resumos da saga Operação Cavalo de Troia, com a série O Gigante da Galileia, hoje com o vídeo número 46, quarta parte das aparições de Jesus. Hoje, 15ª aparição. Data, 29 de abril, sábado, 29 de abril do ano 30, século I. Horário, hora nona, 3 da tarde. Praia de Saidã. Testemunhas, 11 discípulos, o jovem João Marcos, a mãe de Jesus, parte da família do Zebedeu, que é parente do João Evangelista, e cerca de 500 moradores das cercanias, daquela localidade ali. Simão, Pedro, estava discursando, exortando as aparições de Jesus até aquela data, e de repente ele aparece. Do nada, o vento, um local que venta bastante, com frequência, parou o vento, parou todos os sons. Com aquele silêncio, aí Jesus aparece. E simplesmente fala: que a paz esteja convosco, deixo-vos minha paz. E vai embora. Duração, mais ou menos 15 segundos. 16ª aparição, 5 de maio do ano 30, numa sexta-feira. Primeira vigília da noite aqui, 9 horas. Local, pátio a céu aberto na casa de Nicodemos, em Jerusalém. Testemunhas, o anfitrião, Nicodemos, os 11 discípulos e cerca de 70 seguidores do mestre, entre os quais se encontram mulheres e gregos. Meia hora depois de iniciada a reunião, um homem aparece. E é logo reconhecido na hora. É Jesus. É o mestre. Ele fala: que a paz esteja convosco. Sempre ele entra com essa saudação. Então ele diz que prometeu, o que prometeu ele cumpriu. Falou que ia ser entregue, que eles iam prendê-lo, ele ia ser traído, ele ia prendê-lo, ele ia morrer e iria ressuscitar no terceiro dia. Então, se ele cumpriu tudo aquilo que ele prometeu, era pura verdade. Então, tudo que ele falava tinha que ser acreditado. Ele admira que muitos se espantavam, os discípulos deles, se espantavam com a presença dele. E ele fala que isso não era possível porque ele havia prometido isso. Então, faltava fé naquele. É difícil realmente acreditar que alguém morra, e volte à vida como ele voltou, durante pelo menos 19 vezes apareceu ali, e muitas vezes como normal, como ele era em vida. Ele fala que Deus vos ama, e é o fato que sois seus filhos. A lei, a religião dos judeus dizia que eles eram escolhidos, e que só eles eram filhos de Deus. Os outros eram ímpios. Ímpios quer dizer não santo. In é não. Esse sufixo aí, esse prefixo aí é de não. In quer dizer, é um prefixo de negação. Ímpios quer dizer pio. Pio é santo. Então, ímpios é não santos. Então, todo aquele que não era judeu não era filho de Deus. Então Jesus Cristo vem exatamente falando isso. Ele vem exatamente falando não da lei. O que era a lei? A lei, digamos assim, centenas de normas, ou mais. Mas eu vou citar aqui apenas aquele está se apegando para poder mandar essas mensagens, e que ele quer que essas mensagens sejam espalhadas no mundo. A lei, digamos assim, era dente por dente, olho por olho, dente por dente. O que é olho por olho e dente por dente?
nós fazemos isso até hoje. Essa lei está conosco até hoje. O que é? Alguém pisa no seu pé, você pisa no pé do outro. Isso é olho por olho, dente por dente. Alguém te dá um soco, você revida. Isso é olho por olho, dente por dente. Alguém joga uma bomba numa cidade, essa cidade revida com a bomba na outra cidade. Isso é olho por olho, dente por dente. O que Jesus está pregando é que todos somos irmãos, que todos somos filhos do mesmo Pai. Não importa nosso credo, nossa raça, de onde nós vimos, se somos masculinos ou femininos, se somos homens ou mulheres, se somos crianças ou se somos animais, não importa. Somos filhos do mesmo Deus. É isso que ele está pregando, é isso que ele vem falando e volta agora exortando isso para que aquele grupo que o está vendo depois de morto sigam a mensagem dele. A mensagem do amor incondicional. Esse amor que não exige condição. Né? Era só isso. Ele aparecia só para lembrar isso. Então ele apareceu em vários lugares, em várias cidades, para vários povos, né? Para dizer, para pedir, para que vá e pregue essa verdade. Que todos somos filhos de Deus. E que todos, consequentemente, todos somos irmãos. Ele fala, agora, aqui estás compartilhando a realidade da minha ressurreição. Mas isso nada tem de estranho. Eu tenho o poder de sacrificar minha vida e recuperá-la. Isso não é problema. O que tem que ser dito é que somos irmãos. O mais importante é a mensagem dele, não o que ele faz ou o que ele fez. Né? Ele tinha o poder de manipular as energias e por isso que ele fazia aquelas curas. Falarei disso mais tarde, em outros vídeos, né? Bom, então, dada essa mensagem, que é uma mensagem, digamos assim, corriqueira, né, dele, depois de morto, estarei sempre convosco, deixo-vos a minha paz. Dito isso, o homem desaparece. Duração, apenas 4 minutos. 17ª aparição, 13 de maio, sábado, ano 30, século I. Por volta da 10ª hora, 16 horas, 4 horas da tarde, perto do porto de Jacó, na cidade de Sicar, em Samaria. Testemunhas, cerca de 75 samaritanos, fiéis seguidores do mestre. Enquanto comentava a notícia sobre a ressurreição, o mestre aparece. Todos o identificam. É o Rabi. Se chegardes a ser filhos do Pai, eu aqui estou. Eu quero também abrir aqui um parênteses e dizer o seguinte: o texto é extenso, com todas as informações necessárias para um entendimento melhor. Mas eu estou resumindo o máximo. Isso está no livro Cavalo de Troia, volume 6. Eu estou lendo aqui a página 72. Então é só pegar o livro e que está tudo lá, explicadinho, detalhado, para que você entenda. Pela fé, nunca morrereis. É claro, nós somos imortais. O que morre é esse corpo, né? Esse corpo é perecível. O espírito não. O espírito volta para onde veio, né? Ele fala que o evangelho do reino, essas boas novas que ele fala, essa novidade, ensina que todos os homens são filhos de Deus. Todos os homens. Não importa a localidade, não importa a raça, não importa a cor, não importa a etnia. Todos somos irmãos. E assim como você trata o seu irmão carnal, você deve tratar o seu semelhante, porque é seu irmão também. É isso que ele fala. E diz mais, todos os homens são irmãos fisicamente, eu acabei de falar isso, e está aqui.
Todos os homens são irmãos fisicamente. É claro, somos filhos do mesmo pai, da mesma origem, né? Então, é para amar a todos como nós amamos a nós mesmos. Se o homem pertence, pois, à vossa família, não só o amareis com um amor fraterno, como também o servireis, como servireis a vós mesmos. Como servireis a vós mesmos. E assim o fareis, porque eu primeiro fiz convosco. Ele deu exemplo várias vezes, né? E depois, pelo mundo, anunciando esta boa nova a todas as criaturas de cada raça, tribo e nação. Meu espírito vos precederá e estarei sempre convosco. O ressuscitado desaparece. Duração, uns 3 minutos. 18ª aparição. 16 de maio, terça-feira, ano 30, século I. Pouco antes da 21 hora. Cidade de Tiro, costa da Fenícia. Testemunhas. Os emissários não conseguem chegar a um acordo. Alguns mencionam 50, outros falam de uma centena de gentios. Ele não estava presente. Essa notícia chegou para eles, lá na casa de Marcos. Ele estava na casa de Marcos, de Elias Marcos, e essa notícia chegou. Então, ele fala que havia confusão, não tinha uma resposta correta, mas era mais ou menos isso. Eles estavam ali conversando sobre as últimas notícias do Rabi, e ele aparece. E um homem normal e comum. Aparece normal como ele vivia, como ele viveu entre as pessoas. E diz aqui, meu pai me enviou para difundir esta notícia. Todos sois filhos de Deus. Ele fala isso frequentemente, a cada aparição dele. Dá a mensagem dele e diz, ficai tranquilos. Quando sairdes a proclamar esta boa nova, eu vos precederei, e meu espírito da verdade habitará em vós. Deixo-vos a minha paz. Em seguida o homem desaparece. Duração, 4 a 5 minutos. 19ª aparição. 18 de maio, quinta-feira, ano 30, século I. 6h30 da manhã. Aposento do andar superior da casa de Marcos, no mesmo local onde ele já reapareceu ali 2 vezes e onde foi feita a última ceia. Os discípulos estavam refugiados ali. O Elias Marcos era uma pessoa muito rica e a casa dele tinha alguns cômodos, né? Alguns andares. Então, no pavimento superior, onde foi realizada a última ceia, os discípulos, depois que Jesus morreu, eles se refugiam ali naquela sala, ficam ali escondidos. Falarei disso algumas vezes. E então Jesus Cristo apareceu ali pela 3ª vez, né? No 18 de maio. Era a 3ª aparição dele ali. Então, quem estava presente? Todos os 11, né? Judas já tinha morrido. Então, e Maria Marcos, a esposa do Elias Marcos, né? Mãe daquele garoto. Rode, uma das servas e o cientista. Quando se preparam para fazer o de jejum, um homem aparece. E se apresenta na sala e tal. E ele faz aquela mensagem novamente, fala da necessidade de pregarem aquilo ali, pregarem a mensagem dele a todo o povo, a judeus e a gentios, a gregos, a mulheres, a criança, a todo mundo. Pregar
que somos todos irmãos. Pregar que se te pedem para andar 1 quilômetro, se te forçam para andar 1 quilômetro, vá 2. Ande 2 com ele. Então sempre procura ter a paz. E o amor é o que mais levanta a nossa vibração. Se você está com a vibração alta, nada pode te acontecer. Nenhum vírus pode atacar você, se você estiver vibrando alto. E o amor, segundo David Hawkins, o amor vibra 700 Hz. Então, se você está vibrando no amor, ou seja, cada vez que você faz uma boa ação, você sente uma coisa muito boa em você. É o amor que invadiu o seu corpo, o seu coração. Toda vez que você faz uma coisa boa, quando você dá um presente, alguma coisa assim que te alegre muito, você está impregnado de amor. Então você está vibrando em torno de 700. E não só você, mas você está espalhando esse amor. Então foi isso que ele pregou, e é isso que ele enfatizou, e é isso que ele fez questão de voltar, né? De se materializar durante 19 vezes ou mais. Nós temos aqui o registro de 19 vezes comprovadas, né? E que a mensagem é sempre essa. Então, pouco depois das 7 horas, ele sai andando com aquele grupo. E quando ele passa naquelas ruas, todos os reconhecem como Jesus, como o mestre que andava com eles. Tal era a força dele de se materializar. Então era uma pessoa normal, andando normal com ele, foram para o Monte das Oliveiras. Amar os homens com o mesmo amor. E Pedro se ajoelha. Quando ele chega lá no Monte das Oliveiras, Pedro se ajoelha e todos imitam Pedro. A mensagem dele: amai os homens, e fala aqui: servi vossos semelhantes como eu vos servi. Servi-os com exemplo e ensinai com os frutos espirituais da vossa vida. Ensinai a grande verdade. Ou seja, temos que ser exemplo. Aquele que faz uma pregação da mensagem que Jesus deixou, tem que ser exemplo. Não pode ser aquela pessoa que fala o que você ouvindo aquela pessoa diz. O que ele fala, o que ele faz, fala muito mais alto do que o que ele está falando. Incitai-os a acreditar que o homem é um filho de Deus. Um filho de Deus. O homem é um filho de Deus. E todos, portanto, sois irmãos. Era sempre essa mesma mensagem. Porque os pais dele eram de uma religião, né? Em que só existia eles. E só os homens. Nem as mulheres tinham o poder de tomar esse conhecimento. Não podiam sequer entrar no templo aonde os homens entravam. Ficava lá junto com os gentios, as mulheres. Então ele fala que ele vem aqui derrubar tudo isso, né? Pregar diferente de tudo isso. E meu espírito reinará entre vós. Adeus. E ele em pé, todo mundo ajoelhado, e ele em pé desaparece. Duração, 1h e 20 minutos aproximadamente. Bom, essas aparições de Jesus, depois de crucificado, foram mais ou menos durante 40 dias. O número 40 e o número 9 são números cabalísticos. Jesus eram 9 filhos, né? Ele era o primogênito, mas tinha mais 8 irmãos. Então o número 9 está presente. E o número 40 também está presente na vida dele. Mas isso é outra história que, no decorrer dos meus vídeos,
falando sobre a Operação Cavalo de Troia, eu vou falando sobre isso, porque é o que o cientista também menciona. Dê o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe com algumas pessoas. Porque o que Jesus ensina é o que vai acontecer com todos nós quando nós morrermos, em relação ao mundo de luz. Assim que ele deu o último suspiro, ele viu um túnel de luz. E ficou nesse formato, nessa forma de luz, durante 3 dias. Quando ele pôde, então, se ir materializando aos poucos. Eu tenho uma imagem que eu fiz para mim. A imagem uma imagem pobre, mas talvez você também consiga ter essa visão, esse entendimento. Um ventilador com 4 velocidades, digamos assim, quando Jesus morreu, o ventilador estava na 4ª velocidade. Não dava para ver nada, era luz, né? E ele vai voltando. 3ª velocidade, 2ª velocidade. Na 2ª velocidade, ou na 3ª, digamos assim, do ventilador, naquela imagem da 3ª velocidade do ventilador, ou na 2ª, é aquela imagem que ele aparece primeiro. Ele estava transparente ainda. Através dos pés dele, Maria Madalena viu a grama. Então ele vai se materializando aos poucos. Aí você bota na primeira velocidade, o ventilador já começa a aparecer as hélices. E você desliga o ventilador. É a hora que ele se materializa por completo. O ventilador, as hélices ficam paradas e é a 3ª dimensão. O físico. Para fazer isso, ele fez um esforço muito grande para vir da luz até a matéria, para vir da energia pura, né, para onde ele foi e se materializou a chegar até o ponto de andar com o povo pela rua. Então, esses ensinamentos dessas 19 aparições, é importante que as pessoas, acreditando ou não, tenham conhecimento. Porque quando morrer, talvez se lembre disso. E fica fácil se tudo isso for verdade, aquilo que eu aprendi com relação à física quântica, com relação à ciência espiritualista, daquilo que eu venho aprendendo na física quântica, se tudo for verdade, quando eu morrer, eu vou saber o que eu vou fazer. É isso que eu acredito. Então, compartilhe esse vídeo. Porque, acreditando ou não, as pessoas vão ter esse conhecimento. Pelo menos, saber que alguém falou alguma coisa nesse sentido. Gratidão pela sua atenção.